Olá, boa noite. Abrimos agora espaço para um momento em que analisamos a atualidade do dia. Hoje os convidados do Três Pontos são o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que sugere outro olhar pelo mundo das notícias, o olhar do produtor de cinema Rodrigo Areias. É com eles que parto para a conversa. Boa noite a ambos. Rui Moreira, a Grécia acaba de recuar em mais uma medida tida como emblemática, foi pelo menos uma promessa de campanha eleitoral do Syriza. Afinal, não há aumento do salário mínimo, ou pelo menos a medida está adiada durante um espaço que não se antevê ser menor a 6 meses, e não há corte no valor do capital em dívida aos credores. O novo governo não está a deixar cair em demasia muitas medidas que eram emblemáticas, cedendo a Bruxelas. Quando há um ditado português que é, salvo eu, quando não há dinheiro não há vícios. E, portanto, o problema é que, de facto, os gregos estão nesta situação terrível e paradoxal de não poderem ter a sua plena soberania. Não são apenas os gregos. E, portanto, como não há uma soberania plena porque não há com que pagar, tem naturalmente que recuar relativamente àquilo que eram promessas feitas, expectativas feitas. É uma coisa que nós cada vez mais vamos assistir na política. Há promessas que são feitas. Agora, o que resta saber é se o Syriza não tinha consciência no momento em que fez essa promessa que depois provavelmente não poderia cumprir. É uma questão diferente. A pergunta é se a Troika não está a levar a melhor sobre Atenas, porque efetivamente nós não vemos grandes cedências por parte de Bruxelas e dos parceiros internacionais e agora exigem tudo por escrito. Eu acho que é um pouco cedo para se tirar essas conclusões. Veremos. Vamos ver. Faltam 2 dias para o fim do prazo dado pelo Eurogrupo para chegar a acordo. Para a semana falaremos sobre isso então, porque para já acho que é fazer futurologia. E tem havido muitas surpresas sempre na relação entre a Troika e a Grécia, portanto, acho que... Agora, a questão que se pode questionar, mais uma vez, eu tenho questionado muitas vezes ao longo dos últimos anos, é a questão deste tipo de promessas. Ou seja, sabia o Syriza ou não sabia que as promessas que tinham sido feitas não dependiam apenas da vontade do governo grego que eles agora são. Essa é a dúvida, a questão ética que se coloca na política. Rodrigo Areias, ao deixar cair algumas medidas emblemáticas como estas, o governo grego não está a defraudar as expectativas de quem votou no Syriza? Pois, quer dizer, eu acho que acima de tudo esta destabilização que acaba por criar na Europa e por este grau de expectativa, até que ponto é que é possível vencer esse braço de ferro com a Troika, acho que toda a gente estava a tentar acompanhar. Eu, na verdade, no último mês não tenho acompanhado grande coisa às notícias. Tenho estado num casulo a fazer uma coprodução, da qual vamos falar já à frente. E isso, para mim, acaba por ser uma novidade deste preciso instante. E efetivamente, eu acho é que não deixa de ser interessante, do meu ponto de vista, a proposta do Syriza como destabilizar a Europa. E eu, pessoalmente, gostava de perceber até que ponto é que essas propostas são realistas. Não tenho conhecimento nem da economia da Europa para perceber o realismo dessas propostas, mas efetivamente, enquanto cidadão europeu, enquanto cidadão português, pelo menos estava expectante em perceber até que ponto é que esse braço de ferro podia ser levado a cabo um bocadinho mais longe. Se me está a dizer que hoje já há cedências, isso entristece-me, pelo menos tentar perceber que já há alguém a perder neste braço de ferro. E estava curioso em perceber até onde é que essa força de Bruxelas e da Alemanha poderia existir cedências de parte a parte, seria expectável cedências de parte a parte, isso não há muito a fazer. Aparentemente não é isso que está a acontecer. Mas esse radicalismo a mim pessoalmente interessa-me no sentido em que confrontar toda esta estabilidade europeia, este caminho, acho curioso, acho interessante, mas depois há um lado realista e há um lado em que é preciso olhar para as coisas de um ponto de vista mais pragmático e perceber até que ponto é que esse braço de ferro terá cedências apenas de um lado. E aí ficarei triste com essa realidade. Eu esperava um bocadinho mais de luta. Por parte do Syriza. Sim, a rua do sul da Europa, de qual fazemos parte, estava toda expectante e, portanto, eu não quero dizer com isto que não espero que, de facto, que haja algumas cedências por parte da Troika. Eu não direi toda, porque ainda hoje, e era uma questão que não, ia colocar ao Rui... A rua do sul. A rua. Ainda hoje ia colocar essa questão agora ao Rui Moreira. Cavaco Silva hoje voltou a insistir que Portugal é o país que mais ajuda tem dado à Grécia e que vai continuar a ajudar. O Financial Times, por seu lado, diz que nós somos o governo mais anti-Grécia. Esta posição, esta insistência do Presidente da República não surpreende. Esta declaração foi feita numa visita entre Aroca e o Porto, já agora.
Mas o Sr. Presidente da República já disse isso na semana passada, eu já tive a oportunidade de dar a minha opinião. O Sr. Presidente da República terá com certeza informações que eu não tenho. Não me quero parecer que Portugal seja o principal prestamista da Grécia, mas se o Sr. Presidente da República entende, terá informações que nós não temos. Eu, pelo menos, não tenho essa percepção. Mas quem sou eu para agora desmentir o Sr. Presidente da República? Com certeza que ele há de saber. A ideia com que ficamos é que, de facto, Portugal, como é evidente, como qualquer outro país, contribuiu, de facto, para as necessidades da Grécia, da mesma maneira que outros países europeus contribuíram para as nossas. Aquilo que eu chamei a atenção foi que me parecia que, na medida em que também nós estávamos debaixo de ajuda e nem sempre cumprimos tudo aquilo que devíamos cumprir, se calhar este discurso pode potencialmente não ser muito interessante. E as declarações, aquilo que o Financial Times diz hoje, obriga-nos a pensar muito bem. Portugal representa na União Europeia cerca de 3% do produto interno bruto. Mais coisa, menos coisa. Anda um bocadinho abaixo dos 3%. Agora, o que eu pergunto é hoje em dia qual é a influência que nós temos. E como eu acho que nós temos uma influência inferior a 3%, acho que antes de fazermos este tipo de declarações, temos que perceber para onde vamos e depois temos que ser consequentes até ao fim relativamente a esta questão. Para que um dia possamos ter uma influência que seja pelo menos um bocadinho maior do que a percentagem do PIB que representamos na União Europeia. Hoje não temos essa influência, seguramente. Deixe-me perguntar-lhe, esteve com o Presidente da República hoje na visita que ele efetuou ao Porto? No Instituto... Não estive. Fui informado pela Secretaria de Estado da Agricultura de que haveria uma cerimónia com o Sr. Presidente da República no Porto, mas não... Mas é normal a Casa Civil do Presidente da República não informar a autarquia, a segunda maior autarquia do país, é dela que estamos a falar, de uma visita do chefe de Estado a essa cidade? Não atribuo grande importância. O Sr. Presidente da República também, com certeza, não diz ao Sr. Dr. António Costa, que é Presidente da Câmara de Lisboa, onde é que vai todos os dias e, portanto, e provavelmente passa a maior parte dos dias em Lisboa, como se sabe. E, portanto, a vinda dele ao Porto é natural. O Sr. Presidente da República, ficamos muito satisfeitos que venha ao Porto e ficamos contentes que seja com essa naturalidade. Exatamente. O que gostaríamos era que viessem cá mais os membros do Governo, o Sr. Presidente da República, os deputados, enfim, que compreendam melhor o Porto, que percebam o que é que se está a passar, que fiquem satisfeitos, fiquem animados. Não valorizo isso, sinceramente. Muito bem. Rodrigo Areias, hoje o Ministro das Finanças alemão disse, e pegando naquilo que estávamos a falar há bocadinho, esta declaração é de resto recente, é desta noite, disse que Portugal é o exemplo de que a receita da austeridade dá resultados. Concorda? Pois não sei. Acho que do ponto de vista do Ministro da Economia alemão dá resultados. Acho é que do nosso ponto de vista, talvez naturalmente será um bocadinho diferente do ponto de vista do Ministro da Economia alemão ou das Finanças alemão. Foi basicamente olhando para o exemplo português e olhando para o exemplo grego e dizendo aqui está o bom aluno, ali está o mau aluno. É exatamente isso, não é? Eu acho que é compreensível esse lado de nos colocarmos, de tentarem colocar-nos desse lado dos bem comportados e que fizeram todo este sacrifício e que está a ter resultados. Eu não sei se está a ter resultados, não sei se será assim tão linear essa análise à nossa economia, de que forma é que ela florescerá a partir daqui. Não sei exatamente como é que estamos, ou seja, não domino a economia nesse ponto, mas tenho sérias dúvidas que em termos sociais o nosso país esteja bem e esteja a recuperar e que as coisas vão chegar a bom porto dentro de pouco tempo. Agora, em termos de evolução económica, provavelmente haja melhorias, ainda que residuais. Rui Moreira, faz sentido esta leitura de Wolfgang Schäuble? Vamos lá ver. Os alemães têm muitas vezes, nos últimos tempos, colocado Portugal no quadro de honra. E, portanto, se nós pensarmos na nossa autoestima, se calhar interessa e podemos ficar mais satisfeitos. Mas nós não comemos... A autoestima não é comestível e, portanto, o que eu gostaria é que, ao mesmo tempo, que houvesse medidas relativamente à política. Se os alemães não querem uma política expansionista na Europa, pelo menos que a tenham internamente. E, portanto, aí a minha crítica é mais relativamente ao Sr. Schäuble e é aquilo que tem sido seguido na Alemanha. O arrefecimento da economia europeia, para que o governo da CDU tenha contribuído, tem sido um dos grandes responsáveis pela situação que se vive na Europa. Era preciso investimento na Europa e os alemães têm recursos para o fazer, têm um surplus para o fazer e, portanto, mais do que propriamente avaliar o que é que o Sr. Schäuble pensa de Portugal, eu avalio a política do Sr. Schäuble na Alemanha como desastrosa para a União Europeia. O que é que o leva a fazer essa avaliação? Os resultados práticos, ou seja, objetivamente, se a Alemanha, e a Alemanha precisa ainda por cima de infraestruturas, precisava de fazer investimento, este era um momento em que uma economia como a alemã, que tem um surplus, portanto, tem
um ganho e que resulta em grande parte de fazer parte desta União Europeia, em que há depois os países como Portugal e como a Grécia e tudo mais, era muito importante que a Alemanha, não querendo apoiar países como Portugal ou a Grécia, pelo menos fizesse investimento público dentro de fronteiras. Se assim fosse, a economia europeia aqueceria, criando, e isso criaria emprego. Naturalmente, se os alemães resolverem agora construir estradas, ou construir novos TGVs, ou construir novos portos, se quiserem fazer investimento na sua economia, isto na moeda única tem um impacto enorme. Tem um impacto imediatamente, porque para nós aumenta a nossa capacidade de lhes vender produtos, vender serviços, vender mão de obra. E, portanto, eles não o têm feito. Até que ponto é que eles podem conseguir este desequilíbrio na Europa, porque de facto há um desequilíbrio entre as economias como a Alemanha e as outras economias, veremos, mas não, portanto, eu não colocaria o Sr. Schäuble no meu quadro de honra. Independente dele nos colocar a nós. Portanto, acho que isso é muito mais importante pensarmos sob esse ponto de vista do que propriamente agora se o Sr. Schäuble acha que somos bem comportados ou não, sinceramente não me importa muito. É das últimas horas do último dia, se quiser de ontem, a OPA do CaixaBank espanhol ou do grupo La Caixa sobre o BPI. Rui Moreira, é a aquisição do novo banco que pode estar aqui em causa? Julgo que sim, pelo menos parece haver pelo menos uma estratégia ponderada entre o La Caixa e o BPI. Não nos podemos esquecer que o La Caixa é um dos acionistas de referência do BPI desde sempre. Foi o La Caixa que ajudou o BPI a não ser comprado na altura pelo BCP, quando o BCP lança a OPA. E, portanto, temos que pensar que, nessa altura, o BPI tinha dois grandes acionistas, que era o Itaú e a La Caixa. A La Caixa sempre apostou muito no BPI. E, portanto, é normal que a La Caixa olhe para o BPI como um instrumento para chegar depois ao novo banco. Não sei, é apenas aquilo que se lê nos jornais. Isto são jogos que, naturalmente, Deixe-me ouvir o Rodrigo também sobre isso. Rodrigo, o BPI e o novo banco, juntos, passariam a ser o maior banco português, nas mãos de espanhóis, necessariamente. Isso preocupa ou incomoda ou não? Pois, perguntar isso a um vimaranense é para me deixar já nervoso. Mas no fundo, quer dizer, eu acho que se terá sempre reflexos, não é? E não há muito... Eu acho que toda esta postura, ou seja, não querendo ser nacionalista ou separatista dentro deste conceito europeu de tentativa de abolição de nacionalidades, mas os interesses serão sempre diferentes. Ou seja, a pergunta, para mim, eu acho que seria sempre melhor ficar na mão de portugueses, sim. Acho que isso tem sempre um reflexo direto naquilo que é a relação de uma empresa dessa dimensão com o nosso país, com a nossa economia, com a importância que isso depois adquire. Seja o grupo La Caixa a comprar o novo banco, seja através do BPI, seja, por exemplo, o Santander Tota, os espanhóis podem ficar nas mãos com 40% da Banca Nacional. Rui Moreira, o governo português devia tomar alguma posição sobre isto? Não pode. Não pode. Não vale a pena discutir o assunto. Não pode. São as regras do jogo. No contexto da real política, a coisa pode não ser exatamente assim. Amanhã, por exemplo, o Presidente da República tem um encontro com o Rei de Espanha. Sim, nós não sabemos nos bastidores desse encontro. Não parece propriamente que quer o Presidente da República, muito menos o Rei de Espanha, porque pelas funções o monarca tem funções diferentes, que possa agora interferir numa matéria desta natureza e com esta complexidade. Os mercados funcionam, a venda de ações é livre, foi lançada uma OPA, porque o que se sabe, agora veremos qual é a posição da senhora doutora Isabel dos Santos, isso sim. Isso pode condicionar. Tem 18% do BPI. Tem 18%, que é uma posição importante, e, portanto, não é evidente que esta OPA se venha a concretizar. Mas isto resulta também do ocaso das empresas portuguesas, daquilo que tem sido a perda de competência. Os centros de decisão têm fugido do nosso país durante os últimos anos, e não é de agora. O nosso país avançou para um modelo de desenvolvimento nos anos 90, e depois já no início deste século, que por um lado não permitiu ou não propiciou a criação de grandes grupos económicos, onde havia a grande concentração de facto era na banca, a banca entrou nas dificuldades que sabe e, portanto, o que está a acontecer resulta de uma falta de um conceito estratégico para o país que dura há muitos anos. Isto é uma consequência, isto não é o início, isto é o fim de um ciclo. Rui Moreira. Mas é mau, com certeza que estou absolutamente de acordo com o Rodrigo. Era muito melhor que os nossos centros de competência, ou pelo menos uma parte significativa dos centros de competência, fossem detidos por... A questão é como é que se chega lá. Há resposta para isto?
Agora não se pode. Portanto, se me pergunta se isto agora se pode fazer alguma coisa, não. Isto agora é plenamente no domínio do privado, em que, de facto, não antevemos e não vemos grupos portugueses com capacidade para tomar conta desta situação. E por isso é que aquilo que aconteceu com o Banco Espírito Santo, hoje o novo banco, independentemente das tricas, das histórias e tudo mais, é dramático para Portugal, para a economia portuguesa, porque o Banco Espírito Santo era extraordinariamente importante, por exemplo, no apoio que dava às pequenas e médias empresas. Tinha um notável, prestava um notável serviço à economia. Porquê? Porque conhecia muito bem a economia. Corremos o risco de, à medida que os centros de competência vão ficando mais longe, que eles sejam menos sensíveis depois às necessidades reais da economia portuguesa, que dependem ainda muito das pequenas e médias empresas. Essa é uma preocupação. Mas aí temos um instrumento. Vejamos, Portugal tem um instrumento. A Caixa Geral de Depósitos deve-se assumir aí também como um instrumento, esse sim, de política macroeconómica do Governo. E, portanto, acho que aqui há também o desafio para todos nós de pensarmos qual vai ser o futuro, qual é o papel que a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco assim público, e se é para manter público, esperemos que então que ele seja instrumental na política macroeconómica do Governo e numa estratégia de futuro. Quanto mais não seja para criar algum efeito mimético, por exemplo, junto à outra banca. Rui Moreira, ainda quero ouvi-lo sobre uma questão que é do dia. Hoje o Presidente da Câmara de Lisboa e líder do PS, António Costa, aconselhou o Ministro Poiares Maduro a ir conhecer o país. E disse, basicamente, que o país onde não viveu e não estudou. A conversa vinha a propósito da distribuição de fundos comunitários que, segundo António Costa, não estão a ser aproveitados. Estão ou não? Nós ainda não conhecemos ao certo os detalhes do próximo quadro comunitário de apoio, Portugal 2020. Eu tive a oportunidade, há um ano atrás, há mais de um ano já, janeiro do ano passado, de tecer algumas críticas relativamente a algumas das indecisões. Preocupam-me alguns dos mecanismos que estão montados, que, a meu ver, configuram mais uma vez uma visão centralista naquilo que vai ser a distribuição e a aplicação desses fundos, Mas o que o preocupa mais é a distribuição centralista dos fundos ou a falta de distribuição de fundos? Porque o António Costa referia-se concretamente à existência de fundos que não estão a ser aproveitados. As duas coisas. Preocupa-me que não haja, neste momento ainda, em algumas matérias, definições, e eu diria mesmo relativamente ao anterior quadro comunitário de apoio. No CREN há um overbooking que está por definir, há imensas candidaturas que estão por definir, há dinheiro que tem que ser entregue que não foi entregue. A economia agradeceria muito se fossem aplicados esses fundos. Só na Câmara Municipal do Porto estamos a falar qualquer coisa com 14 milhões de euros que nós não sabemos se vamos receber ou não relativamente ao anterior quadro comunitário de apoio a que concorremos em overbooking. Portanto, digamos no lavar dos cestos. E, portanto, isso preocupa. É evidente que esses 14 milhões de euros, se entrassem, entravam na economia. E se não entrarem, corremos o risco de eles serem devolvidos. Portanto, aqui há uma preocupação que eu tenho manifestado várias vezes, admite-se perfeitamente que seja por razões técnicas. Uma outra questão tem a ver depois com o novo quadro comunitário, e aí não sei se era relativamente a isso que o Dr. António Costa estava a referir. Falava concretamente no programa Garantia Jovem para combater o desemprego que não está a ser utilizado. Não me posso pronunciar. Neste momento, não estou a tomar conhecimento dessas declarações, teria que olhar com muito cuidado para em qualquer caso, e faça a referência que António Costa fez... Quanto a estudar no estrangeiro, eu também estudei no estrangeiro. Portanto, sou solidário. Poiares Maduro respondeu que António Costa estava a usar de baixa política. Não sei se é baixa política, acho que às vezes essas tricas fazem parte. Portanto, não acho propriamente que seja baixa política. Eu estudei no estrangeiro, portanto, sou solidário com o ministro Poiares Maduro e não acho que seja por isso que conheça pior o país. Pelo menos conheço bem a minha cidade, que é o que me preocupa. Mas portanto, isso é normal. Vamos lá ver, nós estamos em ano de eleições. Não nos podemos esquecer, às vezes esquecemos, mas estamos em anos de eleições. Portanto, é normal que o discurso político aqueça e também não acho propriamente insultuoso. Vai agravar-se. De certeza absoluta que vai. De certeza. Rodrigo Areias, na sua não área... vamos ficar por aqui. Não, vamos certamente falar sobre isto mais vezes. Sobre isso vão surgir outros episódios mais engraçados. Rodrigo Areias, na sua área em concreto, na área do cinema, sente uma distribuição equitativa dos fundos ou não há sequer distribuição dos fundos? Não, é muito difícil. Ou seja, aí o centralismo das decisões toma conta, não é? Há aqui mas acontece, não é específico de Portugal. Ou seja, podemos ir por essa Europa fora, está tudo hipercentralizado e é muito difícil sair de um centro de decisão. O nosso sistema também de financiamento, de concursos públicos, tem as suas deficiências, que proporciona também esse grau de proximidade entre quem concorre e quem elege. Os projetos são Ou seja, é mais fácil ser realizador e produtor de cinema em Lisboa do que no Porto?
é sempre mais fácil, por várias razões. A primeira é esse grau de proximidade que é fundamental num micro meio. E depois há ou seja, o Porto começa agora a ter estruturas que possam suportar uma série de produções, que era uma coisa que acontece apenas muito recentemente, e por isso ficava sempre muito mais caro filmar fora de Lisboa, em termos práticos de produção, de custos, que era necessário trazer meios técnicos, humanos e por aí fora. Nos últimos 5 anos, 6 anos, essas condições mudaram e existem já uma série de estruturas a norte do país que conseguem garantir essa produção e nesse sentido, e falando de técnicos também, profissionais, e nesse sentido as coisas têm-se vindo a alterar de forma gradual, normal. Mas era preciso uma velocidade... que a velocidade aumentasse um bocadinho. Sim, quer dizer, mas isso é normal. Também houve problemas no financiamento a nível nacional. 2012 foi um ano de financiamento zero por parte do Instituto de Cinema. Houve Guimarães 2012 que não chega para colmatar esse grau de investimento, mas ainda assim conseguiu-se distribuir de forma muito equitativa, se quisermos, o fundo que existia para a produção de cinema. E nesse sentido também foi possível, a partir daí, promover uma série de estruturas a norte que ganharem uma outra dimensão e que possibilitem um outro grau de produção. E há algumas bases que porventura não existiam. Rui Moreira, o que é que levou a Câmara do Porto a participar com 75 mil euros, corrija-me se estou enganado, o filme Porto Mon Amour? Do qual o Rodrigo é co-produtor. Nós temos a Porto Film Commission, o projeto apareceu, o Rodrigo vem-nos falar no projeto. Era um projeto que se passava em que o Porto era palco. Era um filme com qualidade assegurada, desde logo pela participação do Rodrigo, pelos atores que eram apresentados, pelo tema que abordava. E pareceu-nos a nós que devíamos, de facto, ir um pouco mais além. Está preparado um Portuguese Film Commission, há um grupo de estudos que neste momento está a trabalhar no assunto, nomeado pelo Sr. Secretário de Estado do Turismo, salvo erro, mas que envolve vários ministérios, mas que ainda não chegou às suas conclusões. E pareceu-nos, de facto, que aqui era uma oportunidade única de dar um apoio, apesar de tudo. Mas isso leva-me à segunda questão, se não devia ser o Estado Central a participar este tipo de apoio, a dar este tipo de apoios. Não sei. Nós, neste caso, pareceu-nos que este apoio era um apoio que estava à medida das nossas possibilidades. Não, é uma gota d'água no custo de produção do filme. Não sei qual é a porcentagem. Mas tem um reflexo superior ao próprio investimento, como é normal. Pois, qual foi o custo de produção deste filme? O custo de produção deste filme é difícil calcular. Ou seja, o above the line, ou seja, tudo que inclui, se incluirmos os atores, os produtores, os não sei o quê, rondará os 2 milhões. 75 mil euros é... No below the line, que é a parte que a mim me compete gerir, ou seja, custos de produção real, cá eu diria que 6 vezes esse valor. Ou seja, em investimento local. Estamos a falar de um valor residual. Sim, num filme esse valor, sabemos que num filme esse valor não é mas estamos aqui a falar... É um sinal. O Porto Film Commission tem apoiado o cinema normalmente através de isenção de taxas, licenças e na facilitação do espaço público e tudo mais. Desta vez, pareceu-nos que no caso deste filme e de um outro que também está a ser rodado, falaremos mais tarde, que era importante que o Porto começasse também a sentar-se à mesa e a dizer isto vale a pena. Nós queremos mostrar o Porto, isto é importante para o ponto de vista cultural, é sobre o ponto de vista da economia, por razões lógicas, sobre o ponto de vista do turismo e, portanto, de alguma maneira isto reúne muitas condições necessárias para nós apoiarmos, porque faz parte daquilo que eu prometi quando me candidatei, que era preciso que a cultura, a economia, a atração turística e todas elas funcionassem de uma forma articulada. E, portanto, nós pesaremos, caso a caso, o nosso envolvimento. Este é o segundo apoio do género? Sim. Já apoiaram um primeiro? Sim. No sentido da vida, julgo. Sim, com um valor menor, mas é também um filme 20 mil euros. 20 ou 25 mil euros, não sei exatamente. E, portanto, consideramos que estes eram projetos que nos pareciam relevantes, que nos pareciam interessantes, que eram um sinal que vai mostrar a cidade e vai mostrar a cidade com a sua parte boa. No caso concreto do Porto Mon Amour, que é esse que estamos aqui a falar e que o Rodrigo é co-produtor, está garantido que o filme vai entrar na grande distribuição, vamos dizer assim, comercial. O que é que o filme tem de diferenciador? Diga-nos alguma coisa que leva as pessoas a vê-lo. Quer dizer, no fundo este filme tem... é algo... Eu diria que é um filme, não é um filme comercial, não é um filme radical de autor, é um filme que está num território meio, daí ser um filme independente americano, com uma perspectiva muito específica sobre o tempo
Há todo um lado formal, se quisermos, da parte do realizador, de como abordar um acontecimento num local específico, numa noite, de 3 perspectivas diferentes, temporais e depois em termos de técnicos cinematográficos e até de formato, porque é um filme rodado em película Super 8mm, 16mm e 35mm, e esse lado plástico também é importante na própria narrativa do filme. E aqui, ou seja, há um ponto de vista diferente, há uma perspectiva diferente. Uma das coisas que internacionalmente também garante uma grande abertura da parte dos distribuidores e dos festivais e por aí fora é a participação desde o início do Jim Jarmusch como produtor executivo do filme, ou seja, é quem facilita e possibilita grande parte do financiamento deste filme. E isso será sempre uma garantia de que suscita interesse internacional em todo lado. Ou seja, neste momento, por exemplo, a distribuição na Ásia está garantida por uma grande distribuidora asiática, a parte americana está garantida pela ICM, ou seja, há todo um grau de investimento. Ou seja, vamos ter Porto nas salas dos 4 cantos do mundo. Isso de certeza. E essas garantias, é óbvio que para nós são muito importantes, e são importantes, do meu ponto de vista, há uma série de coisas que são fundamentais até para poder propor um projeto deste. Primeiro, esse grau de garantias. O Gabe Klinger, o realizador, o seu anterior filme também é coproduzido connosco, foi todo finalizado cá em cima. É um filme que venceu o Leão para melhor documentário em Veneza, o que garante, por exemplo, um convite do Festival de Veneza e depois, ou seja, será essa a porta temporal para a sua estreia, Veneza-Toronto. Ainda este ano? Ainda este ano. A estreia comercial não, apenas 2016. Mas estreia comercial 2016, Veneza, a estreia este ano. Sim. Ou seja, a estreia do filme, não é? Depois a estreia comercial internacional será depois. Mas, por exemplo, ainda hoje a Fandor, que é a maior distribuidora de internet de cinema, faz uma notícia sobre o filme e escreve um texto grande sobre o filme. Hoje sai na Screen Daily, na IndieWire, ou seja, com imagens de rodagem ainda do filme. Ou seja, é um filme que se sabe à partida que suscita. Hoje estive a negociar diretamente com 2 distribuidores franceses, ou seja, a estreia do filme. Ou seja, há um filme que cria um certo burburinho, porque tem uma série de pessoas associadas ao projeto que trazem esse interesse e despertam esse interesse internacional. E, nesse sentido, há todo um processo que sabemos que será um processo que correrá bem, ainda que fazer um filme é sempre um risco, porque qualquer nada nos pode matar a meio de um processo, não é? Se desaparece um ator, se algo acontece, os filmes podem não chegar ao fim. Neste caso, a rodagem já terminou e correu bem? E correu bem. E por isso, nesse sentido, os atores já estão de volta, um é Los Angeles, outro em Paris. E por isso, mas que temos todas as garantias de que será um filme que traz esse grau de visibilidade internacional. Rodrigo Areias, desejo-lhe toda a sorte para a estreia desse filme, que há de ser em Veneza ainda este ano, o circuito comercial só no próximo ano, só em 2016. Rui Moreira, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao 3 Pontos. E assim pontuamos a atualidade. Amanhã o 3 Pontos regressa com a Luísa Bastos. Boa noite e obrigado por ter estado desse lado.